Boa tarde para você que vai entrar na live, vai assistir ao vivo essa conversa, esse bate-papo, que hoje a gente vai falar sobre comunicação no jornalismo, linguagem de jornalismo com ele, com um dos maiores jornalistas na contemporaneidade, que tem aí produzido um tipo de linguagem jornalística mais inclusiva, não só na sua produção verbal, como também na forma mesmo da mecânica de produzir aí as entrevistas, os comentários, as análises, quem vai sendo chamado. Então, eu convido você a partilhar essa live com mais pessoas. Aqui a gente é o empoderamento linguístico, é esse perfil que foi criado há mais ou menos 11 meses, daqui a pouco está fazendo um ano, para tentar conversar com todas as pessoas do quanto que a linguagem ela nos constitui e constitui todos os ambientes simbólicos que nós percorremos. E quando a gente fala em ambiente simbólico, a gente está produzindo aquele ambiente onde a gente produz sentido, onde a gente dá sentido às coisas, às pessoas. E hoje a gente vai estar aí percorrendo e percebendo como é que esses sentidos são produzidos na linguagem jornalística. Bom, ele já veio, já entrou. Deixa eu acenar aqui para o Marcelino. Oi, Marcelino, boa tarde. Vai compartilhando essa live. Vou já chamar para vir conversar com a gente. Ok. Olá. Oi. Eu estou vendo a tela do seu computador, Mauro. Pronto, Agora. pronto. A, Legal. Sil- a Sil Dantas acabou de entrar. Estou chamando todo mundo. No início é assim mesmo. O pessoal vai entrando devagar, vai entrando. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira geralmente é um dia menos badalado, esse horário. Mas vamos que vai entrando as pessoas. Você que já está por aqui, Marta, a Sil, o Marcelino, vai compartilhando a live. O professor 3F, lá da Parnaíba, Piauí, acabou de entrar. O Eu Sei Escrever, que é o André Couve, é um amigo que também sempre está colaborando aqui no Empoderamento Linguístico. A Maísa Ramos, que é uma pesquisadora, analista do discurso, maravilhosa. Bom, vamos compartilhar essa live para que a gente possa fazer um diálogo bem legal. Bom, primeiro, boa tarde, Mauro. Eu quero te agradecer pelo aceite, pela receptividade. Desde o primeiro momento que nós entramos em contato com você por e-mail, você nos respondeu com muito carinho, muita atenção. E a gente que está começando, a gente praticamente não recebe muitos sims. Então foi uma alegria receber o teu sim. Que legal. Bom, eu quero dizer, Josermar, a gente já se conhece. Como é que o pessoal te conhece? Josermara mesmo? Pode chamar de Mara. A minha família é muito complicado. É Mara para a família, para os amigos, Josi para outros. Então, do jeito que você se sentir mais à Vou te vontade. chamar de Mara. Quero dizer o seguinte. Bom, primeiro a gente está junto sempre, né? Lá no Fórum Café, é uma alegria, então, estar junto contigo aqui também. E quero dizer que, tem até. Eu sou fã. Quem está aqui, ó? Dali Deixa eu ver. Afrontosa, Ah, ela Lia acabou de Frontosa! entrar. Sou fã. Lia Frontosa, você é maravilhosa. Tenho. Achei você umas 10 vezes um vídeo dela sobre essa picaretagem de má fé, né? Porque não é meramente uma picaretagem, mas uma picaretagem de má fé, que tem a ver com o nosso tema, da questão da língua, do ACM Neto, né? Essa afronta dele ao povo preto do país, na verdade, a todos os povos desse país, com essa autodeclaração dele como uma pessoa parda, né? Ele sequer sabe que para o IBGE, uma pessoa parda integra o universo das pessoas negras, né? Então, esse filhinho de papai, netinho de vovô, né? Eu conheci o avô dele, a CM, conheci o pai dele, e é impressionante a cara de pau dele. E está se dando muito mal, né?
Vocês imaginam o que É, que o que que é alguém no estado negro do país, na cidade preta do país, ele ter esse desplante de se declarar pardo e mentira sobre mentira, né? E aí, mais uma vez, a gente volta para o tema da língua, viu, Lia Frontosa? Você é fundamental, né, nessa denúncia, que é ele dizer que não, que ele sempre foi pardo, que ele sempre se declarou pardo, e hoje o jornal, a Diana Valéria aqui dizendo, o Afrobege de o Salvador. E Afrobege hoje de no Jornal à Salvador. Tarde, que nem Sim. pode ser acusado, né, de ser petista ou de esquerda, o que quer que seja, desmascarou, né? Porque ele falou, escreveu, portanto, usou a língua para dizer, registrar-se como pessoa branca no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e depois foi lá e mudou, né? Para dizer que ele era pardo, pardinho, né? Ou É o que a Lia Afrontosa chama de afroconveniência, né? Ela e vários outros pesquisadores da área da racialização, dos estudos africanos. Bom, antes de a gente ir para esses assuntos mais picantes, mais interessantes, dentro da produção, inclusive do jornalismo, porque muitas vezes os próprios jornais, os jornalismos corporativos, eles dão força para esse tipo de afroconveniência, né? Quando não se faz a denúncia ou quando não se faz a determinada notícia, né, de como é que isso ocorre, o que que isso impacta, né, a que grupos isso impacta. Então, a gente sabe que o jornalismo também, às vezes, muitas vezes, esse tipo de jornalismo corrobora com esse tipo de prática. Mas antes de a gente ir para aí, Mauro, eu faço uma pergunta sempre para todos que vêm aqui no Empoderamento. A Márcia Tiburi já veio, a Lia Frontosa já veio conversar com a gente. legal. Nossa, Já. só tem que importante. O Adalberto Neto. A gente vai receber a professora Helena Teodoro na segunda-feira. E uma das diretoras da Perseu Abramo, a Ellen Coutinho, também vai vir falar sobre o plano, né, que o projeto de governo que o Lula mandou para o TSE. Então, a gente está tentando fazer também nesse espacinho esse tipo de conversa, de diálogo, que é muito importante. Às vezes a gente acha que os nossos pequenos grupos, todos estão. Tá tudo bem, todo mundo sabe em quem votar, todo mundo entende muito bem a sociedade, mas não necessariamente é assim, né? Em todos os espaços é importante produzir discussão. Bom, a primeira pergunta que eu faço geralmente é quem é? Todo mundo conhece Mauro Lopes, jornalista, do Fórum Café, de antes do Fórum Café do Giro das 11, de muito antes de todas as suas histórias. Mas é muito bom ouvir de quem está aqui como é que você se percebe. Então, se eu te perguntasse quem é o Mauro Lopes, como é que você conseguiria responder para a gente? Poxa, a pergunta é difícil. Eu não sabia que tinha essa pegadinha, não. Mas, ó, deixa só eu registrar antes, que eu estou vendo passar aqui. E estou Sim. vendo passar a gente, né, muito, muito amiga. É o professor Lícios, lá de Petrópolis, está sempre. Nossa, a gente está sempre, sempre. Há muito tempo, muitos anos já, que a gente se acompanha um ao outro. O professor 31, ele fala lá do Paz e Bem, né? Eu sou do canal Paz e Bem, é verdade. E ele é de Parnaíba, eu estava em Parnaíba, no Piauí, agora, visitando meu filho e meu neto, Benjamin. Era netinho, agora virou netão, de 12 anos de idade, um gigante. E então agradecer todo mundo aí pela generosidade da presença e nossa, muito legal, muito surpreendente realmente esse estar aqui. Quem pegou agora? Bom, eu sou um homem em luta contra uma formação machista e patriarcal, racista, e que tento me desconstruir no caminho, sobretudo, do feminino e do feminismo. Tem sido um caminho longo, não isento de sofrimentos, rompimentos, mas também muito prazeroso e alegre por outro lado. Eu sou jornalista de formação, portanto a língua me acompanha desde muito cedo, né? É um tema, né? Me acompanha como tema, porque a língua nos acompanha a todos nós, todas nós, todos nós, todos, desde sempre, né? Desde o primeiro choro.
Sim. Quando eu era menino, e eu tinha 11, 12 anos de idade, estou falando, portanto, de 1971, 72, no auge Um daquilo, desses. eu queria ser padre. Incrível, né? Eu era um menino católico, assim, muito fervoroso. E isso me acompanhou por alguns anos, e acho que isso tem muito a ver com a língua, né? Essa ideia da comunicação, do falar, era muito forte para mim. Depois eu pensei em ser advogado, porque o sentido da justiça me acompanhou bastante. E aí, quando eu cheguei com 15 para 16 anos, 75 foi um ano importante na vida do Brasil e na minha vida, fiquei muito impactado Sim. pelo assassinato do Vladimir Herzog. Eu tinha 15 anos de idade, não consegui ir no culto ecumênico, na verdade, não foi nem ecumênico, multirreligioso, que aconteceu na Praça da Sé, filmado pelos agentes do DOPS, do Segundo Exército, né? Mas foi um marco importante, milhares de pessoas foram lá, e me impactou muito profundamente a morte daquele jornalista, né, do Vladimir Herzog. Isso começou a mudar meu olhar, a minha ideia. E aí eu digo assim, a teologia da libertação foi uma conspiração contra mim, porque eu queria assim, o que eu queria? Justiça social. Todo jovem católico, todo jovem cristão deveria querer isso, né? Justiça social, deveria querer o reino dos céus na terra e tudo isso. E a teologia da libertação significou uma escolha da Igreja Católica de deixar de lado um pouco as camadas médias e ir para as periferias. Eu era um jovem de classe média. Então, na medida que eu fui me aproximando da universidade, a igreja desapareceu da minha frente e começou a aparecer uma turma muito maravilhosa que falava com muita coragem e que era muito desenvolta ao falar, gente muito mais velha, eu tinha 15, então era gente com 17, 18 anos, naquela época. Quando a gente é jovem, 2, 3 anos faz toda a diferença do planeta. Ainda Hoje, na época da escola, Mauro? isso ainda na época do colegial, né? Como se dizia agora, no passado, do ensino médio hoje, né? Por volta de 16 anos de idade. E foi o momento em que começaram as manifestações estudantis contra a ditadura. Sim. 76/77 marca o início das passeatas contra a ditadura do movimento estudantil. E eu, então, estudante do ensino médio, do colegial, como a gente dizia, fiquei fascinado por aquilo e encontrei. E estava, então, na minha escola, olha que interessante, mais uma vez, a língua. Fui chamado por um amigo para ir numa reunião da Academia Paulista Juvenil de Letras, língua. Olha só. E aí fui. E aí lá encontrei um sujeito que, por sinal, entrevistei hoje no Fórum Café, que é o Igor Fuser. Igor Fuser é uma Maravilhoso, sim. fundamental na minha vida. Na minha vida. Eu, então, tinha lá 16 anos, isso é 76, e ele era um velho de 19 anos de idade. Né? Então, assim, já na Casper Libero, já um líder estudantil, já vinculado ao Partido Comunista, não tinha a menor ideia disso, e ele olhou aquele menino falante lá na reunião, eu falava para os cotovelos, até hoje falo, e aí me chamou para uma conversa. E nessa conversa ele me convidou para participar de um jornal chamado Cobra de Vidro, que era um Ia te jornal que era perguntar feito, sobre isso. que era um jornal feito para estudantes do que a gente chamava escolas isoladas. O que era escolas isoladas? Né? Num tempo em que a universidade era muito, muito elitizada. Escola isolada era tudo aquilo que não era USP e PUC. Então era um jornal dedicado a esses estudantes. E aí lá fui eu, com 16 anos de idade, você imagina o meu maravilhamento de chegar naquele universo de pessoas com 19, 20, tinha gente até de 30 anos de idade, revolucionários, falando tudo aquilo que eu queria ouvir. E eu me encantei, comecei a participar do jornal, escrever uma coisinha ou outra. A primeira edição do jornal que eu participei, gente, existia um negócio... Gente, é o seguinte, vocês não fazem ideia. Existia uma época em que o jornal era feito com linotipia, chumbo. Então Meu Deus.
teve duas edições que eu participei, que a gente ia nas gráficas da Rua dos Italianos, no Bom Retiro, em São Paulo, e tinha umas máquinas enormes, em que tinha uns italianos anarquistas que ficavam digitando, datilografando naquela época, se dizia, o texto que a gente entregava, batido à máquina. Não sei se as pessoas sabem, existia um instrumento no passado chamado máquina de escrever, que era o rolinho, e você tinha uma fita com tinta, e você Hoje tinha é teclado. vintage ter uma Hã? máquina de escrever. Hoje é vintage ter uma Pois é. máquina de escrever em casa. E a gente entregava, então, datilografado nessas folhas, laudas, se chamava na época, para esses homens, e eles digitavam no linotipo. Então, ia descendo as letras em chumbo derretido, ia Meu. compondo uma caixa com as letras e a imagem dos desenhos ou das fotos que a gente fazia. E aí ia imprimir. Era muito antigo, muito antigo. Eu só vi duas edições, eu estava morrendo. Logo depois passou para filme, né? Logo depois, mas aí no processo muito artesanal. E a gente fazia esse jornal. Eu ia então para a gráfica, passava a madrugada. Olha, imagina aquele cheiro do chumbo, nossa, a madrugada acompanhando, e depois a gente ia vendendo de mão em mão na porta das faculdades. E eu fiquei E sabendo que chegaram a distribuir 10 mil foi. jornais. Era uma loucura. E a gente precisava, porque era tudo moleque de classe média baixa, alguns nem isso, né? Pessoas pobres. Então, a gente dependia de vender o jornal para poder pagar a edição seguinte. E aí comecei a me envolver com o movimento estudantil e fui para participar das assembleias na USP, que eram as assembleias que definiam a mobilização. Tudo isso para falar da língua. Tudo isso era Então, para falar de quem é você. Aí, com 16 anos, eu fiquei conhecido como secundarista Mauro. Então, tinha lá gente que era isso, né? Era o pessoal da universidade, da USP, gente muito para frente, assim, muito importante. Né? A Vera Paiva, eu lembro dela hoje, né? Tá aí, filha do Rubens Paiva, na época eu nem sabia que ela era filha do Rubens Paiva, estava se constituindo o DCE, o Diretório Central dos Estudantes da USP. Tudo meio que saindo da clandestinidade. Né? E o movimento estudantil formado por tendências, eu rapidamente me integrei numa dessas tendências que se chamava Caminhando, depois vinha descobrir que era o PCdoB, né? A Vera Paiva Veroca era da Refazendo, que era a Ação Popular, a PML, Ação Popular Marxista-Leninista, alguém que hoje também é um grande, o Igor era dessa Caminhando também, do PCdoB, hoje um grande amigo meu, mas naquela época a gente se detestava, assim, porque ele era trotskista e eu fui cair, imagina, a gente foi cair para os stalinistas, puxa vida. Hoje eu penso que podia ter caído com os trotskistas, muito mais interessante e divertido. O Valério Arcari, que hoje é um líder importante do PSOL, um historiador, era uma liderança expressiva da convergência socialista. Aí tinha o pessoal da Libelu, a Laura Capriglione da Libelu. Nossa, Enfim. que história. E aí é o seguinte, vocês imaginam que era um menino de 16 anos de idade que era apresentado como representante do movimento estudantil. Gente, era uma fraude, porque não tinha, do movimento secundarista, era uma fraude. Não tinha movimento secundarista. Eu estava indo lá eu por minha conta. O movimento secundarista começou a existir depois disso, pela mão. Um dos protagonistas foi o Breno Altman, que é um pouco mais jovem que eu, mas também, mais uma vez, 2 anos fazia a maior diferença naquela época. E ele, mais uma turma ali que começou a compor o movimento secundarista. Mas eles me botavam para falar, gente responsável. Me botavam para falar nas assembleias estudantis, na Universidade de São Paulo, com 2, 3 mil pessoas. Era um negócio assim, muito, muito maluco. Assim. E a gente ia para as manifestações, então eu falava, né, com a cara e a coragem, nunca tive problema para falar em público. E aí o debate era, vamos fazer passeata, não vamos? Onde vamos fazer? Quais são os seus lemas? Olha, mais uma vez a língua. Quais são os seus lemas? Tinha uma discussão, né? Vamos nos restringir aos temas da liberdade burguesa, então, pelas liberdades democráticas, que era realmente o grande lema, né? E aí, se você vai radicalizar, você vai usar como um lema
pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras, aí que é todos uma... Gente, a gente polemizava por coisas que eram super desimportantes, mas nos envolviam profundamente e a gente ia para a rua. Era uma época que a polícia militar era muito menos aparelhada do que é hoje, então a gente apanhava bastante nas ruas, mas era cacetete, eles tinham um negócio que era caminhão de água, com jato d'água colorida para nos marcar, e aí depois nos pegavam para prender. Então eles jogavam água colorida e depois nos marcavam. Tem uma foto famosa de 77, de um policial batendo em duas meninas, com o cinto. O cara tirou o cinto e com a correia do cinto batia. Então, pra vocês terem uma ideia, era violento, mas ao mesmo tempo as tropas de choque estavam começando a se formar, eles eram muito despreparados. Mas a gente enfrentava bem. Acho que a gente, de fato, enfrentava bem. E aí, com base nessa participação no movimento estudantil e neste estar no jornal Cobra de Vida, eu abandonei a história de ser padre, porque eu falei, a igreja que eu sonho está aqui. Né? Meu sonho de cristianismo está aqui, nesse movimento estudantil. E aí eu falei, eu quero ser comunista. Né? E rapidamente ingressei no Partido Comunista. Falei, eu não quero ser padre, eu quero ser comunista. Tudo aquilo que Jesus fala está colando aqui na minha frente. E com essa turma desses jovens idealistas, e entrei então para o PCdoB, depois passei para o chamado Partidão, para o PCB, e aí fez esse caminho lá no movimento estudantil e no jornalismo, muito careta, com muita dificuldade, muito tímido, também paradoxalmente. E eu ia te perguntar, assim, dentro dessas tuas andanças e vivências, e principalmente nesse primeiro momento que você nasce como jornalista, na verdade, você se torna jornalista, né, com o decorrer do tempo, nessa tua trajetória. E nessas andanças, idas e vindas aí dentro da produção do jornalismo, como é que você percebe essa linguagem, né, de quando vocês usavam naquele período que era um período repressivo? Como é que você sentia isso na produção do que você fazia, né? E como é que você sente hoje? Você vê uma mudança na produção dessa linguagem jornalística? Puxa, você só me faz pergunta difícil hoje. Olha, eu acho o seguinte, por um lado, é uma linguagem muito rica, porque ela contesta o status quo, mas hoje eu olho e vejo que é também uma linguagem extremamente padronizada a partir de uma conformação de códigos muito estabelecidos e dos quais você tem muita dificuldade de fugir, até porque por conta desse status quo interno à esquerda. Né? Então, uma coisa assim, naquela época, eu olho para trás hoje, vejo que nossos grupos de estudo eram muito mais grupos de estudo de manual, né, do que propriamente de mergulho na teoria, para pensar criativamente, não é a língua. Pensava-se naquela época sobre essa questão da língua, os desafios, não é? Porque é isso, a criatividade é um risco para todo o sistema, todo o status quo. Então, as pessoas que são criativas, elas sofrem tanto na direita quanto na esquerda. Né? Então, era uma época, na esquerda, era uma esquerda muito careta, né? Depois a coisa foi mudando. E alguém que hoje... Curioso, engraçado. Alguém que hoje está de volta a esse terreno aí da luta, né? Se reincorporou, que é o Gabeira, né? Que agora tem o Lula e aderiu ao voto, andou na direita durante muitos anos, mas naquela época teve um papel fundamental na volta na anistia, né, na volta dos exilados, ele que era um exilado, com a tal tanguinha ou maiô de crochê, que ficou famoso, e ele então afrontando esse conservadorismo da esquerda, né? Então confrontando essa linguagem das regras, das normas,
né, com um recorte muito stalinista, que era predominante na esquerda, né? E ele era uma convocação viva à criatividade, né? E eu penso isso, né? A vida... Ó, eu aprendi a mexer com planilha, razoavelmente. Hoje eu dependo do Excel ali para organizar meus convidados para o meu programa, né? Quem vem segunda, terça e tal, tem lá mês a mês. Uso o meu Excel para colocar as informações do orçamento do mês, mas não mais do que isso. Eu tenho muita dificuldade com esse universo, né? Com esse universo das planilhas, não é? Eu penso que o que me faz ser humano, que é a dimensão do afeto, ela está profundamente mergulhada na dimensão da criatividade também, né? Do afeto que extravasa os limites, que, né, rompe barreiras, que rompe códigos, que recria códigos. Então, acho que a dimensão efetiva do afeto é uma dimensão essencialmente criativa e, nesse sentido, ela afronta. Não é? E acho que essa tem sido uma característica, apesar de eu ter sido muito... Olha, vou te falar, gente, eu era muito careta. Eu era muito careta, era muito Você travado, era assim, ó. daquele que corrigia cada vírgula? Ó, eu ainda hoje, eu olho uns textos lá no portal da Fórum e fico pensando, meu Deus do céu, né? Então eu ainda hoje, acho que é uma coisa obsessiva para mim como jornalista, né? Tá olhando para o apuro da linguagem. Mas eu acho que nessa dimensão da linguagem, essa dimensão do afeto é uma dimensão que se construiu ao longo da minha vida, não estava dada, né? Assim como a dimensão da linguagem, ela vai se construindo ao longo da vida, nunca está dada, né? Nunca tem um dom. Ah, eu falava, mas eu repetia os bordões, entendeu? Eu não falava criativamente quando ia lá nas assembleias falar isso, nem quando era, né, menino, secundarista, nem depois, já quando era jovem e participei da fundação da Uni. Até estava falando com o Eumano sobre isso, o Eumano Silva, lá, jornalista lá de Brasília, no Fórum Café. Logo depois, fui eleito diretor de imprensa da União Estadual dos Estudantes, então essa vertente jornalística sempre foi se afirmando, mas eu escrevia muito chavões. Entendeu? Eu vou te contar uma coisa, gente, segredo, porque é uma vergonha para mim isso. Segredo aqui só pra gente. Que me envergonha. Eu era, a gente é muito paradoxal, né? Então, apesar de ir lá na frente e falar nas assembleias e ser o diretor de imprensa da União Estadual dos Estudantes, olha, esse é um dos grandes questões da minha vida e que o império da palavra, sabe? Eu faço terapia há muitos anos, interrompi, agora voltei e não quero nunca mais largar, porque é o império da palavra, né? É o falar que nos faz, e nos refaz e nos constitui. Exatamente. Esse tem sido um tema ao longo dos anos, né? Então, eu tinha lá 19 anos, mais ou menos, era diretor da União Estadual dos Estudantes, e a sede da UEE São Paulo era na FGV, na GV, Fundação Getúlio Vargas. Então, tinha lá no primeiro andar, era a sede do centro acadêmico deles e era a sede da União Estadual dos Estudantes. E aí eu lá todo stalinistazinho, todo certinho, todo cheio dos códigos e tal, as bandeiras, os textos quadrados. E a gente fazia reunião, era aquela coisa, a nossa vida era isso, né? Então acabava, sei lá, uma reunião tipo sexta-feira à noite da diretoria da UEE e era assim, era sempre muita gente, né? Dezenas de pessoas, e mais o pessoal do centro acadêmico da GV, e acabava a reunião à noite, e do lado da sala da reunião tinha um salão enorme, né? Ou pelo menos para mim, naquela época, me parecia como enorme, com muitos sofás, um negócio meio na penumbra e tudo. É meio envergonhante isso, mas acho que é bom falar. E aí eu olhava e via aquelas pessoas, casais, grupos, que saíam da reunião, inclusive, ou gente da escola, da GV também, que estava lá, e conversando, e batendo papo, ou se abraçando, se beijando, enfim, ali. E eu me perguntava assim, o
que essa gente tem tanto para falar? Eu não sei. Porque eu só sabia falar a pauta da reunião, né? A agenda do movimento. E demorou muitos anos para eu descobrir o que aquela gente falava. E que essa língua do afeto, língua da amizade, a língua das relações, precisava se incorporar na minha existência. Demorou muito tempo. Muito. Ela nos abre para outra dimensão, né? Mauro, a gente, dentro desse perfil, eu sou analista do discurso, então, linguista da parte da análise do discurso, então a gente tentou, tá desde 20 de agosto, fazendo reflexões como é que o discurso nos ajuda a compreender também toda essa produção de linguagem, né, que a gente vê circular dentro desse período eleitoral, principalmente. A gente percebe que dentro do período de eleitoral pululam, né, o tempo todo notícias, e às vezes notícias muito sensacionalistas, e que vão marcando dentro da construção mesmo, da escolha de palavras, da produção do texto. Muitas vezes o jornalismo, alguns jornalistas e principalmente a mídia corporativa gosta de acionar o imaginário da língua transparente, né? De que como se a língua tivesse uma transparência, ela não tivesse uma constituição histórica. Então, na hora de produzir, por exemplo, uma matéria, você mesmo comenta todos os dias diversas matérias, eu fico fascinada porque eu pego vários dados ali. Muitas vezes a forma de denominar, de fazer uma manchete, né, de colocar, por exemplo, em vez de colocar, vamos pegar a questão das pessoas negras, se uma pessoa negra, jovem, é pego com uma quantidade mínima de maconha, é denominada na manchete como traficante, se for branco é usuário. Então, dentro do discurso, a gente sabe que essas escolhas lexicais, elas não são à toa, né? Elas não são ao acaso. Então, a gente está trazendo sempre essa discussão da linguagem nesse nível, da dimensão histórica, ideológica, política, e de que falar é também se posicionar diante desses jogos, né? Desses jogos que a gente vai fazendo aí por meio da linguagem. E ouvindo tuas histórias, ouvindo todo esse teu percurso rico, cheio de memórias e que vai aí tecendo caminho com outras pessoas que a gente conhece que também estão dentro desses espaços de visibilidade, de produção de opinião, tem um conceito que eu não sei, eu procurei um texto para saber se tem algum texto que você fala isso, que você já materializou na escrita, mas eu não achei. Se tiver, você já passa para gente. Que é o conceito de pós-TV. E eu, como discursivista, eu fiquei fascinada por esse conceito. Porque é uma ideia que você traz interessantíssima. Dentro do seu LinkedIn, você coloca assim que o conceito de pós-TV para definir o jornalismo que se faz nas redes, pautado pela interação comunitária de pessoas espalhadas por todo o planeta. Eu achei muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito, de onde que ele surge, como é que você pensa nisso e como é que você utiliza isso na sua produção jornalística. Tá bom, vou falar, mas já vou fazer a crítica também, né, depois desse tempo todo. Então, quando eu ingressei nesse universo do YouTube, lá eu estava no 247 na época, e começou a TV 247. O que eu notava, e aí, enfim, eu estudei um pouco de comunicação, e a gente vai olhar, quando a gente olha lá, século passado, meados do século passado, né? As principais escolas e análise de processo comunicacional, né, dos processos comunicacionais que você tinha desde o processo comunicacional unidirecional, né, aí depois você vai ter uma formulação ali nos anos 80, a era da recepção, né, que é a ideia de que você não apenas fala, mas de alguma maneira está sempre recebendo de volta, mas nos anos 80, antes da internet, anos 90, esta era da recepção era uma era muito frágil, né, porque onde estava o retorno? Né? Essa recepção, como ela se dava? Né?
nas cartas para as redações, nas pesquisas que se faziam com leitores, era um processo muito indireto. E aí, quando eu vou para, então, o YouTube e aparece esse fenômeno do chat, ele já existia nas redes sociais, né? Isso vai lá desde o Orkut, isso já existia. A ideia da Ágora, né, da Assembleia, se concretiza. Então, não é mais o Jornal Nacional, não é mais a Rede Globo, não é mais a TV tradicional, em que aqueles jornalistas falam e a multidão escuta, mas um processo no qual eu falo e todo mundo fala. Então, o chat fala. E o chat ganha, e as pessoas, então, que estão assistindo, eu lembro da minha avó. Eu também, né, bem jovem, aí bem antes disso, né, tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade, e minha avó assistia um programa, Xênia e Você, toda tarde. A Xênia da TV, Bandeirantes. Era um programa desses femininos, né, vocês imaginam que era um programa feminino nos anos 70. Com Com essa certeza. Xênia, que teve uma visibilidade grande, e ela ia, né, falando e tal, né, é uma antecessora do que foi lá o encontro lá da Fátima Bernardes. E a minha avó sentada na sala, fazendo crochê, e a Xênia falando, e os convidados da Xênia falando, e a minha avó falando o tempo inteiro, dialogando, contestando, concordando em voz alta. Eu ficava espantado com aquilo. Querendo participar. Querendo participar do jeito dela, então, dialogando, mas um diálogo de surdos, né? Porque a Xênia do lado de lá não escutava, não é? E aí, quando eu entro nesse universo das transmissões no YouTube e lanço o Giro das 11, que foi o programa que eu participei lá na Pós-TV 247, aquilo tudo fala, uau, mas eu estou falando e a pessoa está comentando aqui ao vivo. Então, esta ideia, então a ideia da televisão, porque a gente lançou achando que era TV e tudo tem nome de TV, né? TV Fórum, TV 247, TV DC, tudo nome de TV. Mas não é TV. Não é TV, de fato não é TV. E aí eu falei, não, isso é pós-TV, né? É um passo para frente da TV, porque você tem, o diálogo está dado. E aí comecei umas experiências meio malucas lá no 247, foi bem interessante, que foi a de começar a convidar as pessoas que eu via comentando e cujos comentários iam para a tela, né, que apareciam na tela, para vir para frente da tela. Então, várias pessoas que começaram, então, a sair do texto digitado para o texto palavra na frente da tela. Então, comecei a convidar as pessoas para esse diálogo. Foi muito rico, foi muito interessante. E aí, a partir disso que eu desenvolvi o conceito de pós-TV. Pois bem, acho que eu era otimista demais. Acho que eu era Agora eu otimista entendi demais. que você vai fazer a crítica. Porque o que acontece? Primeiro, que você teve um processo de aumento, porque isso tudo, a audiência era bem menor. E você teve um incremento de audiência muito grande. Então, hoje, especialmente agora, bom, os algoritmos é que mandam na audiência, não somos nós. Eu posso fazer a coisa mais brilhante do mundo, se o algoritmo não distribuir, ninguém vê. Né? Mas nós estamos particularmente nessas últimas semanas com audiências muito grandes na mídia progressista no YouTube por conta da demanda das pessoas da eleição. Né? Então, se tem audiências inimagináveis um ano atrás, né? Lá no Fórum Café, que é novo, tem lá 60 mil, 80 mil visualizações. Né? O líder de audiência, mas daqui a pouquinho vai ser suplantado pelo que eu tenho visto o movimento, que é o Boa Noite 247, 150 mil, 180 mil visualizações. Né? E você tem hoje, somando toda a mídia progressista, vocês têm 800 mil visualizações por período. Então, se você juntar a audiência do Bom Dia 247, do ICL, do DCM, da Fórum, você tem hoje, tem dia que você tem 700 mil visualizações, até mais. Chega a 1 milhão de visualizações. Então, isso é inimaginável. Né? Nesse momento, inclusive, você tem um fenômeno, que é o ICL, que eu acho que é um passo adiante, que vai no sentido... E aí tem essa questão, né? Ele vai lá nesse espírito
Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, a pós-TV está ficando com cara de TV. E ela não está avançando para outra linguagem. Por quê? Há essa audiência, quem vai para frente da TV, tanto que o pessoal que era do chat, que vinha para frente, foi rareando, isso acontece muito pouco hoje. Você tem estrelas, as pessoas estão ficando estrelas dessas mídias, né? Então, e o estrelato é uma desgraça, né? Porque os egos se inflam ó, é mini Globo, né? Desse ponto de vista, né? Vai virando mini Globo com disfarce, não é? E o ICL deu um passo à frente até agora, que esse caráter meio caseiro das mídias progressistas foi rompido pelo ICL. O ICL é um projeto de um banqueiro ou ex-banqueiro progressista, que é o Eduardo Moreira, Sim. e que ele deu um passo agora, fez um investimento absurdo para pensar em termos de mídia progressista, enorme. Ele tem um estúdio hoje que é parecido com o da É uma CNN. TV. Sim. Então, o espaço para expressão das pessoas reduziu-se muito, por um lado, muito. Então, eu continuo usando a expressão pós-TV, mas acho que hoje faço a crítica desse momento. E acho que tem um outro fenômeno, que aí é um fenômeno complexo, que quem vai estudar lá atrás, eu estou péssimo para nomes, quem vai estudar lá atrás é o italiano, eu não sei porque eu estou com Ettore Scola na cabeça, mas é o autor, você vai lembrar do Nome da Rosa, fundamental, o Nome da Rosa. Eu vou já procurar, eu sei quem é. Que ele vai falar ele tem uma expressão, e depois tem um livro dele muito interessante. Humberto Eco, oh meu Deus. Humberto Eco, exatamente, Humberto Eco. Sim. Ele tem uma frase que ficou bem famosa, que ele vai dizer, olha, a internet tem um problema, porque ela vai dar voz aos idiotas. Né? Humberto Eco está aqui, a Lilian Valéria dizendo. Né? E depois ele vai dizer, ele tem um livrinho bem interessante sobre a questão da superinterpretação, e você, o que vai acontecer hoje? Porque a gente tem essa história de dizer que os bolsonaristas são gado, a Margarida Zidane, no 247 tem participado mais da discussão familiar e do tom de resistência, porque ainda interagem conosco no chat. Os chats são lidos, eventualmente, os superchats são lidos, porque inclusive são pagos, mas já não é mais a mesma coisa. E aí, porque também tem um outro fenômeno, que a gente fala, porque os bolsonaristas são gado, porque eles são aquilo. Mas se a gente olha para a esquerda hoje, você vai nesses chats, é uma coisa assim, e você tem uma dinâmica nos programas, que é essa coisa da lacração. Então você tem uma cumplicidade que é quem está na frente das câmaras diz aquilo que sabe que aquela audiência que está lá no chat quer ouvir. E quem não fala o que ela quer, a audiência que está no chat quer ouvir, é massacrado por essa audiência. E o nível de radicalização e desrespeito e falta de educação, de fato, olha, eu sei que isso opera contra mim, mas eu estou um pouco me lixando. Eu sou do universo da criatividade, sou uma pessoa livre. Né? Eu sou uma pessoa livre. Né? Eu quero que se dane desse ponto de vista. O que a gente assiste hoje nos chats das mídias progressistas de uma maneira geral, mas em algumas em particular, em que essa ideia da lacração, essa ideia dessa cumplicidade entre a ideia dominante de uma esquerda raivosa, que é também raivosa, e os seus porta-vozes, né, jornalistas e outros, é terrível, é de chorar. Então, isso, você falou algo que não é o que essa audiência quer ouvir, os xingamentos são brutais, brutais. As pessoas xingam com mais violência quem dentro da esquerda tem um pensamento dissonante, criativo, que rompe o código do status quo, do que até o Bolsonaro e os bolsonaristas. É um negócio incrível, é um massacre. Então, hoje eu falo, essa ideia de pós-TV nós vamos repensar. Precisa ser revisitada. Né? Porque aquilo que aconteceu lá nos primórdios já não é bem o que acontece hoje. É claro que há espaço para isso. Eu vejo, tem espaço para diálogo, tem um monte de gente que entra lá para dialogar. O Fórum Café é um espaço que é resistência dentro dessa pós-TV. Eu acho que a gente tem essa expressão desse ódio porque, olha, para nós,
é muito bom e confortador falar que quem é o ódio ao Bolsonaro. Mas o ódio Sim, não é o Bolsonaro apenas. O ódio é um processo social. E esse processo social então, contaminou todas as relações. O ódio está presente na esquerda também. A dinâmica do ódio está presente na esquerda e se volta contra quem quis colocar uma ideia diferente. As pessoas vão para os programas, e é o que Humberto Eco vai dizer nesse livro sobre a superinterpretação, apenas para obter confirmação daquilo que elas pensam. Elas não vão lá para se informar. sim, As pessoas estão, né, não é as pessoas, desculpa, não são as pessoas. Né? Há pessoas, né, e esse número é grande, que vão e... Agora, uma coisa é o chat, hoje também estou aprendendo isso, uma coisa é o chat, que você tem lá, num programa, você tem algumas centenas de pessoas que falam no chat, mas você tem algumas milhares assistindo que não se manifestam no chat. Né? E hoje você estabeleceu uma ditadura do chat que eu fico em dúvida se isso corresponde a, de fato, a opinião da maioria das pessoas que estão assistindo o programa. Né? Então, sim. essa é uma. Ah, Acho que tem questões novas que estão aparecendo aí para a gente pensar e repensar. Eu mesmo, é. olha, quando eu estava no 247, que eu era xingado no chat, era um negócio assim, eu ficava chocado, entendeu? Como é que é possível que no nosso ambiente a gente se trate dessa maneira, com esse nível de desrespeito? Sim. Não é? Então, A assim, gente, porque eu vou te falar francamente, por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia e Rússia, eu não tenho uma posição de alinhamento completo com o putinismo. Eu tenho uma posição crítica. Tenho uma posição crítica ao imperialismo norte-americano, mas tenho uma posição crítica em relação à ação russa. Gente, é um porque massacre. as coisas não são preto no branco, né? E eu acho que o que você traz é muito importante, Mauro, ainda mais vindo de você, com toda a tua história, com todo o teu peso dentro do jornalismo, da mídia independente. Dessa mídia que tenta ser dissidente, dissonante a esse tipo de discurso hegemônico que a gente está acostumado de alguma forma, é o que constrói a opinião pública, construiu durante muito tempo e continua a construir, e a constituir a opinião pública que vai circular dentro de diversos espaços, inclusive no espaço da escola. E talvez seja por isso que, diante de tantos avanços que a gente teve dentro do próprio jornalismo, com pessoas negras, pessoas trans, hoje em dia, sendo âncoras e produzindo, tendo visibilidade dentro do jornalismo, né, independente ou do próprio mesmo jornalismo corporativo, mas ainda assim a gente ainda vê notícias como a gente viu essa semana do bicentenário, de crianças sendo vestidas como pessoas escravizadas, com correntes Sim, chocante. alegóricas, do norte ao sul, porque aconteceu em Imperatriz do Maranhão, aconteceu em Piraí, lá no Paraná. Isso não é à toa, isso não vem à toa. E talvez uma das mecânicas que faz com que, ao mesmo tempo que a gente tem a criação de uma pós-TV, a gente continue a ver reverberar esse tipo de mecânica da antiga TV. Porque ela não desaparece, né? Ela não desaparece. Dentro da análise de discurso, a gente tem um autor que ele fala de um conceito muito interessante que é interincompreensão, que é o professor Dominique Menguenot, e ele fala o seguinte: a interincompreensão ela é o resultado de um simulacro, ou seja, de uma ideia que eu crio do outro e eu leio esse outro sempre pelo meu filtro. Então eu tenho o filtro do que é a verdadeira esquerda. E se você é dissonante desse conceito, então eu te vejo como o meu outro, o outro que eu preciso desargumentar. E dentro desse mundo de bolsonarismo, e quando a gente fala de bolsonarismo, dessa constante produção linguageira de violência e ódio, falta de afeto, as pessoas acabam vendo esse outro como inimigo, mesmo dentro da Sim. esquerda. Não, O você Alia falou desse Frantosa. episódio que realmente. Você falou desse episódio que realmente chocante para mim, né? Fiquei muito impactado, mostrei lá no fórum, que é lá em Piraí do Sul, né? O prefeito bolsonarista,
que fez lá um desfile do bicentenário e colocou crianças fantasiadas de escravos e escravas, com correntes, um negócio assim muito chocante que tem a ver com essa conformação estrutural do Brasil assentado sobre a escravidão. As oligarquias brasileiras são profundamente escravocratas até hoje e se vastos segmentos das camadas médias, não é à toa que o bolsonarismo tem 30%, são conformados nesta lógica. Ok. Agora, eu digo, a gente precisa olhar para a esquerda também. Em que medida Sim. esse processo estrutural do Brasil nos atinge na esquerda e na nossa linguagem? Essa é uma questão, é um embate que eu tive, tenho e terei. A gente olha hoje para as pesquisas eleitorais. Quem é que vai dar a vitória para o Lula? É só olhar as pesquisas. Exatamente. São os pobres, na faixa até 2 salários mínimos, são as mulheres e são as pessoas negras. E as pessoas indígenas também, porque eu digo, os indígenas são. Que são quem? Esses pobres, essas mulheres, essas pessoas negras constituem, o pessoal diz, são as minorias. Não, são as maiorias do país. São maiorias minorizadas. Mas são maiorias demográficas nesse país. Tem mais de 50% desse país é composto de mulheres. Mais de 50% do país é composto por pessoas negras. Mais de 50% do país é composto por pobres, por pessoas pobres. Digo mais. Mais de 50% do país, historicamente, é composto pelos povos originários. Quando os portugueses invadiram aqui, estima-se que havia entre 5 e 8 milhões de indígenas. Vocês imaginam se não houvesse o genocídio dos povos indígenas? O que aconteceria ao longo de 500 anos com 5 a 8 milhões de pessoas crescendo vegetativamente? Eles seriam outra maioria demográfica. Então, são uma maioria histórica, os povos indígenas. E você tem também outra grande maioria, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, não acredito na heteronormatividade. A ideia da heterossexualidade é uma grande mentira. A sexualidade é um processo muito mais fluido do que a heteronormatividade nos quer fazer crer. Não é? Então, a ideia acho que vai ter um momento em que a ideia do LGBTQIAP+, vai deixar de ter relevância. Por quê? Porque este universo da sexualidade é um universo muito amplo. Então, a gente tem nesse país um grupo muito pequeno, muito desse tamanho. São os homens brancos, de classe média alta, ricos, a burguesia, que domina o Brasil. Sim. Agora, eu vou contar para vocês uma coisa. Eles dominam também a esquerda. Eles se espraia, né, em diferentes dimensões. Então, o que vai acontecer? Você tem uma luta brutal, violenta e ao mesmo tempo muito amorosa das mulheres, das pessoas negras, das indígenas, das pessoas que se apresentam numa sexualidade diversa desse aparente padrão da heteronormatividade, né, divergente desse padrão, das pessoas PCD, né, que a gente celebrou o dia delas ontem, que tem que se haver com isso. E, por outro lado, são essas maiorias que vão dar vitória ao Lula. E aí, sabe o que acontece em vastos segmentos da esquerda? Quando se fala que a luta das mulheres, das pessoas negras, dos indígenas, dos LGBTQIA+, são a expressão última da luta de classe do país, que é o que a gente fala, esse pessoal vem e fala, identitários. Vocês são pagos pelos Estados Unidos. Identitarismo. A acusação do identitarismo que é presente na esquerda é uma acusação racista, machista, LGBT-fóbica, contra os povos originários, contra as pessoas descapacitadas.
ou vistas pela Sim. sociedade como descapacitadas. E isso está vigente na esquerda. Eu sei, eu vejo no PT, nos outros partidos de esquerda, eu vejo nas TVs, aqui nas chamadas pós-TVs, a guerra que é das mulheres, das pessoas pretas, das pessoas LGBTQIA+, né, das pessoas com deficiência, das indígenas, dos indígenas, para se colocarem. E vou dizer mais para vocês. Eu vejo lá, vi no 247 e vejo hoje na Fórum. Colocou mulher negra, colocou mulher indígena para falar, sabe o que acontece com a audiência? Despenca pela metade na hora. Nossa. Despenca pela metade, mas é imediato, é na hora. Essa semana mesmo fiquei chocado. A gente faz uma apresentação, né, que você já até fez referência, no Fórum Café, logo no início, começa às 6h30, vai 1 hora mais ou menos, um pouco menos, 45 minutos, que tem uma parte inicial de saudação da comunidade. Né, Eu adoro esse momento. de dar um Você e bom o dia. Plínio. Isso, que fazemos, Plínio. E depois a gente dá o resumo. É algo que eu descobri como uma reminiscência do meu tempo de menino, em que ouvia rádio e as rádios davam as manchetes dos jornais. Né? Então, hoje, eu faço isso. Hoje não, sexta-feira, esse fim de semana estou liberado. Mas toda semana, a partir de 5, 6 da tarde, eu trabalho então muito cedo, né? Como eu acordo bem cedinho, 6 horas começo, vou até meio-dia e paro e volto de novo às 6 da tarde para preparar aquela apresentação. Quem assiste o Fórum Café tem uma apresentação que é feita com telas que eu passo 3 a 4 horas preparando, assim, quebrando a cabeça para montar aquele quebra-cabeças para apresentar. E aí eu trouxe essa semana alguém que eu estava atrás de entrevistar faz muito tempo, desde o tempo do 247. Uma pessoa que é uma personalidade mundial, é uma referência mundial, é uma líder de enorme expressão, que é a Sônia Sônia Guajajara. Guajajara. Sim. Quer saber? Ela entrou no ar, a audiência caiu pela metade. Porque as Nossa. pessoas na esquerda mesmo, desculpa, mais uma vez estou generalizando, existe uma audiência, um percentual expressivo da audiência na esquerda que só quer ver homem branco com cara de sabido, famoso para falar. Não quer ouvir indígena, não quer ouvir pessoa negra. Eu lancei lá no... Adoro lançar, né? Foi muito importante para mim. Eu aprendi tanto no Giro das 11, lá no 247, lancei a Sara York, né, como programa e depois como âncora, a primeira trans âncora da televisão brasileira, e aí tanto TV como pós-TV, foi uma experiência fantástica, e mergulhar nesse universo trans me mudou muito, né? E agora tento seguir nessa dinâmica aqui na Fórum. Mas era a mesma coisa. Quando a Sara entrava, a gente caía. Então, tem uma conversa, palavra, na esquerda, que não, a liberdade, a diversidade, por que a audiência cai pela metade quando as pessoas entram para falar? E, infelizmente, a gente ainda tem muito... Olha, aqui dentro dos comentários, Mauro, a gente vê isso, né? A Margarete fala, é desanimador quando o lado dos progressistas nos tratam dessa maneira, se somos opostos às ideias deles em algum ponto. Aí depois nós temos aqui a Maísa Ramos, que falou exatamente, Mauro, sempre atenta ao que interessa. A Margarete e a Lia Afrontosa citam, inclusive, a Sueli Carneiro, quando ela fala nem de direita nem esquerda. Para ambos os lados, a gente continua sendo negro. A Lia Afrontosa, você é minha ídola. Depois que eu vi aquele vídeo Precisamos, o professor 3F falou, precisamos aproveitar o próximo período para trabalhar esta interalienação, esse estranhamento, essa intercompreensão, que se dá por meio dessas nossas educações, né? A maioria, o meu combate, o seu é lá no jornalismo, o meu combate é aqui na língua, é quebrar essa ideia de que língua é gramática, de que língua é norma,
de que língua é só de uma classe, de que existe norma culta e as outras seriam o quê, então? Não cultas? Então, é esse imaginário que acaba repercutindo pelos mais vastos espaços que a gente tem dentro da nossa sociedade, e é por meio da língua que a gente se constitui, produz saberes, circulam os saberes. Então, esses saberes de que o homem branco que fala e que produz saber, ele é secular, ele é basilar dentro da nossa produção de conhecimento. A arquitetura, a engenharia das nossas brasilidades, dos conhecimentos sociológicos, políticos, é tudo o homem branco que por muito tempo ficou gerando essa produção. Então, não estão acostumados a ouvir mulheres. Eu acho que o seu programa é um dos poucos programas que eu vejo em que vai bastante mulher negra, jovens, a Nailá, por exemplo, que é maravilhosa. Então, ia falar exatamente isso. Lancei a Nailá, descobri, foi uma dica do pessoal do Movimento Negro. É uma jovem que é cientista política lá de Brasília, e o que eu reparei, não existe mulher negra, já tem inclusive a Flávia Oliveira, lá na Globo News, que é economista, mas não existe mulher negra analista política nas TVs. Eu falei, não, tá na hora. Né? E aí convidei a Nailá, ela começou tímida, mas a Sara também começou tímida, mas ela já tá deitando e rolando, assim, fantástica, maravilhosa. Tá, um negócio assim muito, muito forte, muito impressionante. Agora, entra a Nailá na tela, vou te falar, a audiência cai. A audiência cai. Né? É que não Então, querem, quando a né? gente aponta o dedo para a direita e para as oligarquias para falar do racismo, né? Vamos apontar o dedo um pouco para nós, para a esquerda, que eu acho que seria bem interessante. É, com certeza. Mauro, eu tenho tantas perguntas para te fazer. O nosso tempo já tá. Eu te pedi 1 hora. Eu Pois vou é. pedir só mais um pouquinho. Tá bom. Porque aqui é assim, empoderamento linguístico justamente por causa disso. Não é pós-TV, porque é um perfil pequeno, mas é a ideia de trazer, de também se colocar à escuta de quem está participando com a gente aqui no chat, né? Fazer o Instagram, ele nos possibilita, diferente do YouTube, trazer as pessoas para o ao vivo. Então você pode convidar as pessoas que estão aqui no chat, fazendo esses comentários maravilhosos. A Margarete falou aí do teu canal Paz e Bem, que era uma das perguntas que eu quero fazer. Que está ligado também a essa questão da espiritualidade e de um livro que eu ouço pouco e estou doida para comprar, já tentei procurar para comprar para cá. Para quem não sabe, gente, eu estou falando aqui da Alemanha. Sou professora eu não aqui. sabia, você está na Alemanha? Eu tô na Como Alemanha. você está longe? Eu não sabia, não. Que legal. Parece que está aqui do lado. Eu sou professora de língua e cultura na Universidade de Iena e tenho tentado fazer também enfrentamentos. Tenho tentado fazer meus enfrentamentos por aqui também. Sábado, domingo que vem, vamos a Munique votar. Maravilha. Mas sim, que tem o livro Lula e a Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância, que é um livro que eu já ouvi você falar dele. Eu não lembro se foi com o Babalorixá que você fez uma live, ou se foi com outro religioso, que vocês estavam falando sobre esse livro. Eu conheci o teu canal, Paz e Bem, eu achei maravilhoso. Eu já passei para minha mãe, para as minhas tias, todas as pessoas mais religiosas que eu conheço. Porque é isso. Esse livro diz muito quem você é. Eu acho que o teu jornalismo é um jornalismo afetivo, é um jornalismo de escuta, é um jornalismo que está, de alguma forma, sinalizando de que a gente não consegue produzir nada sozinho. E você mostra muito bem isso na hora que você abre esse espaço de visibilidade que você sabe que tem. Eu acho que isso é muito importante. Você tem consciência do privilégio, do espaço de visibilidade que você tem, e você coloca as pessoas à escuta de outras pessoas. Eu acho isso muito importante. E, assim, queria te agradecer como telespectadora dessa Pós-TV. Me anima muito ver pessoas de cores diferentes e principalmente mulheres aí falando com você e fazendo suas análises. Mas fala um pouquinho pera lá. Então já vou aproveitar, vamos bagunçar isso aqui. Queria dizer, Lia Frontosa, como é que eu sei? Chamar, Lia.
Ah, porque eu quero levar ela e você lá no Fórum Café. Já está combinado aqui. As Ah, duas eu quero no Fórum Café, tá? Então eu então não tenho vamos o fazer contato esse da Lia. pitch. Vamos Vambora. fazer esse pitch agora, porque eu sou dessas, Mauro. Vambora. O que a gente pode fazer, a gente faz. Tá aí. Meu, eu quero um autógrafo seu, eu quero um autógrafo seu. Você é sensacional, mulher. Obrigada, que honra! Eu tô Nossa, emocionada, tô nervosa. Mauro, que prazer. Jô, que é um amor, é uma querida. Gente, vocês já se conheciam? Ah, eu já e Lia, só falta eu almoçar na casa dela. Eu pisar na Bahia, eu vou lá. só falta Ah, Caruru aqui. Lia, nossa, você arrasou. Eu passei acho que umas 20 vezes já o seu vídeo sobre o ACM Neto lá no Fórum Café. Sensacional. Ele passou hoje também, Lia. Passei de novo hoje. Que Demais. honra, Mauro, que grandeza, que generosidade. Muito obrigada por ter cedido esse espaço para mim sem nem me conhecer. Eu fiquei extremamente emocionada. Eu estava no mercado quando eu comecei a receber. Ah, Eu digo, como assim? E eu fiquei muito feliz, muito honrada. A recíproca é verdadeira, né? legal. Gente, publicitária, só quero fazer essa errata. Eu não sou professora, eu sou formada em comunicação social e Ah, eu eu sou. falei que você era professora na UF, você não é? Não, eu não sou professora, Eu li em não. algum lugar. Ah, tá bom. E você é jornalista? Sou publicitária, sou formada em comunicação social, Ah, publicidade e propaganda. E legal. uma professora da UFBA repostou o meu vídeo e eu acredito que ele parte tenha Ah, viralizado por conta dela. Então, foi só uma falhazinha que eu precisava corrigir, porque é, você vai o lá no vídeo... Fórum Café? Topa aí? Quer que eu vá agora? Porque eu já estou pronta. Não, pega Nasci meu contato pronta. já com a Jo. Jo, você também. As duas, quero as duas no Fórum Café meu. Vamos arrebentar, vamos chacoalhar, vamos chacoalhar. Legal. Que honra, que honra. E esse vídeo do ACM Neto, né? Da afroconsciência, ele viralizou muito e eu lido muito com humor, né? Eu falo de temas difíceis, né? Eu sou uma ativista das pautas sociais, mas eu sempre busco o humor, o sarcasmo, a ironia, né? Para chamar a atenção das pessoas, porque eu acredito que o humor é uma ferramenta de educação, é uma ferramenta que comunica bem. As pessoas, elas às vezes estão cansadas, né? Daquele ativismo mais sério, e quando a gente faz com graça, chama atenção, né? E as pessoas riem, mas também refletem, né? E esse é o meu, é a minha missão. Ah, demais, demais. Ó, já vou avisando. Segundo, se elas puderem, as duas, segunda-feira, 9h30 da manhã, essas duas mulheres maravilhosas lá no Fórum Café. Vamos chacoalhar a semana, a última semana antes das eleições. É... Eu não tô Ah, conseguindo nem falar, Mauro. Eu tô rindo assim porque eu sei disfarçar bem o meu nervoso. não, vamos embora. Vai estar, inclusive, nesse horário, uma pessoa que eu não conheço, vou conhecer também, né? Uma candidata negra, a Flávia Diniz, lá no Rio de Janeiro, né? Uma candidata a deputada federal, PCD, porque, gente, Ai, que legal. eu deixei passar e não me dei conta do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Só fui falar no dia seguinte, assim, foi um desastre, assim, passei mal. Né? E eu falei, não, não dá, não pode ficar assim. Eu tinha um quadro com pessoas com deficiência lá no Giro das Onze, sabe? E aí a Flávia Diniz vem, e vem vocês duas também, nós vamos ficar até meio-dia. Gente, aviso já, ó. Vamos ficar até meio-dia na segunda-feira com vocês duas lá e mais a Pode Flávia. contar. Estou muito feliz, muito grata e já estou nervosa aqui, suando.
Olha, Mauri e Lia, assim, são pessoas que eu gostaria, quem tá aí, agora são 17 pessoas, mas eu tenho certeza que muito mais, geralmente, muito mais pessoas vão assistir depois vocês, ouvir vocês. Eu quero dizer que eu sou muito honrada, eu tenho um privilégio enorme de conhecer pessoas como vocês e de assistir pessoas como vocês. Eu gostaria que os nossos espaços de produção, de comunicação, fossem ele dentro das redes sociais, fosse ele dentro da produção de notícias, fosse assim, mais diverso, mais afetivo, com mais responsabilidade social. Eu acho que vocês dois representam em diferentes dimensões o que a linguagem pode potencializar. Obrigado, querida. Obrigado. É isso. Ah, sei lá, Ô, Lia, vamos combinar uma coisa aqui? Vamos passar uma temporada lá na Alemanha, eu arrumo hospedagem para nós lá. Venham! Venham que a gente vai tomar muita cerveja boa por 39 centavos. Mas primeiro Lula lá, depois a gente pode ir. Pois é, né? Deixa a Lula voltar para a gente poder voltar a andar de avião, né? Isso, e depois, Ju, uma temporada em Salvador, que a gente Pode. merece. Eu já falei para ela, Mauro, eu pisar em Salvador, eu não vou nem avisar, vou dizer assim, tô aí indo na tua casa agora. A Margarete está aqui falando para ir visitar ela também. Vamos visitar. Imagina, visitar Vilma Reis, tanta gente linda. Vilma Reis, ela vai vir também no Empoderamento, mas Vai? só para outubro, sim. Sim, depois da eleição. Vamos eleger ela deputada federal primeiro. Vamos. Quem está aí, que é o pessoal da Bahia, Vilma Reis está vindo como candidata a deputada federal, maravilhosa, mulher de luta, assim, um ser humano que não dá nem para descrever. É só votar. A gente tem aqui um comentário, deixa eu ver, da Ana Nogueira. Fiquei a conhecer este perfil por acaso. Estou a gostar muito do conteúdo. Um abraço de uma portuguesa a viver em São Tomé e Príncipe. Ai, maravilha, lindo. Não, fiquei a conhecer esse perfil. É muito diferente, tem um gostoso. Língua, sabe? Tem tantos sotaques, tem tantas maneiras. Num país que não é o. Ana, vou te falar uma coisa, você que está aí de São Tomé e Príncipe. Aqui a gente não fala português. Aqui a gente fala uma coisa parecida com português, que chama pretuguês. É isso que a gente fala aqui no Brasil. Lélia Essa é a língua. Gonçalves. Lélia Gonzalez. A gente fala pretuguês aqui no Brasil. É um pouco diferente do português. Lia Ali é... Camil. Então, mas a gente se entende. Você fala aí de São Tomé e Príncipe este português, e a gente aqui fala pretuguês, e a gente se entende. Isso é uma maravilha. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Perfeito. Legal. Mauro, Lia, obrigada assim, pela participação de todo mundo aqui. Tem a MCE Educação, Educando Adolescentes, está lá do Japão, Mauro. Ela Não está acredito. assistindo a gente lá do Japão. A Joyce, estou vendo aqui, Joyce Nakamura. Beijão para você no Japão. Legal. Ó, deixa eu aproveitar então, meninas, para saudar, a Amanda Rodrigues, estou vendo que está aqui. A Ana Ferreira acabou de falar, lá de São Tomé e Príncipe, adorei. O Flávio Furtado de Farias, que fala lá da minha Parnaíba. Eu não sou de Parnaíba, mas é minha, porque meu filho e meu neto moram lá. A mãe do meu filho mora lá também. Gente muito... gente que importa na minha vida. Então, Parnaíba faz parte da minha vida. Josi de Jesus, a Ana Oliveira, Leilane Vasconcelos, Maísa Ramos, adorei suas presenças aqui, Maísa, a Dênia Assis, as Manas e Marias Atelier, a Darling Anne Cristine, o Cristerlan, Ilma Teles, Marvione Nunes, Margarete Vicença, Marta Couto, Sula Martins e Silbiela. Gente, muita gente legal, muita gente diversa e divertida. Sim. A Eloá, que acabou de entrar, é uma jornalista de uma rede de coletivos chamados Jornalistas Pretos, que eles também têm feito um jornalismo independente, Mauro, muito interessante. A Eloá, a Marcele Chagas,
São também pessoas assim que têm feito os enfrentamentos, às vezes tiram do próprio bolso para produzir essa mídia mais democrática. Eles fizeram, Passa meu contato inclusive. para Eloá, para a gente, ó, Vou pensar passar. Tá coisa aí, diferente. Eloá, ó. Olha, deixa Eloá, eu vamos mandar um. conversar. Oi? Ana Roseli é minha irmã, engenheira eletricista, mora lá na Praia do Francês, em Alagoas, Maceió. Minha irmã tentou morrer. Nossa, esse é outro lugar para a gente ficar. Nossa, é um paraíso, gente. Meu sonho é me mudar para lá. Ah, Você falou da Maísa Ramos, Mauro. Ela tem um livro sobre Lula. Ela é uma pesquisadora também, ela fez o legal. doutorado ali na Federal de São Carlos e agora ela trabalha na UFMA, na Federal do Maranhão. E ela fez um livro sobre Evo Morales e Lula, sobre Ó, tomada e legal. silenciamento da palavra. Muito legal, muito interessante também. Ela é dessa Bom, turma aí da gente, linguística também? ela é analista do discurso, sim, da linguística também. Olha, eu vou dizer uma coisa, Lia, nós que somos aqui da comunicação social, eu jornalismo, você publicitário, a gente olha para essas mulheres da linguística aí, hoje a gente sabida, né? Nossa, A Quem gente dera. muito não, sabida, eu fico chocado. a primeira vez que Jó me chamou para live, eu fiquei muito nervosa. Eu digo, gente, eu sou uma comunicadora, mas eu não sou uma intelectual. Eu não tô no meio acadêmico. Minha linguagem é muito popular, é muito simples. E ela não me deixou super à vontade. Assim como Legal. você, ela é uma pessoa extremamente humilde, receptiva. Ah, Como eu bo- acho que o saber tem que ser, né? O saber tem que ser democrático, tem que ser acolhedor, agregador, né? Tem que somar. E eu me senti muito confortável, né? Legal, que bom. eu já Não, essa vou, já linguística, vou que eu não sei receber elogio. Vamos embora. vamos embora. Não, eu não sou humilde, não, já vou dizendo. Sou muito metido. Imagina, já tenho essa. Sou amigo da Lia, amiga da Jo, sou humilde nada, sou metido. A gente que tá metida, tu não tem noção. E doida para acabar a live para eu ligar para Painho para contar Painho. Painho não vai acreditar. Primeira coisa Tá que bom. vai ser ligar para Painho. Então, se vocês Ai, toparem, Mauro. segunda-feira lá no Fórum Café, para a gente esquentar, para a gente ser a boa sorte da última semana das eleições. Vocês duas lá. Vai ser. Perfeito. Pode Tá contar bom. com a gente. Depois a Lia me passa o WhatsApp dela, eu passo para você. Tá Tá bom. certo. Obrigado pelo convite do jogo. Obrigado mesmo. Foi ótimo. Ah, eu que te agradeço. Agradeço, Lia, a você, Mauro. Obrigada por essa tarde de ser. Sextou. 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 É isso aí. Super sextou. Obrigado, Lia, por tudo, viu? Um abraço forte aí. Eu vou dormir. Vocês, por favor, comemorem o resto da sexta-feira. Vamos embora. Um beijão, gente Tchau. querida. Um beijão para as duas e todo mundo que está aqui nesse encontro. Paz e bem. Paz Tchau, e gente. bem.